Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Hoje, em nossa aula de contabilidade avançada, nós vamos ver demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa. Então, ele evidencia separadamente as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimentos e nas atividades de financiamento de uma entidade. Obrigatoriedade. Bom, esse é um relatório também que é obrigatório, mas tem suas limitações, Então, nós temos aqui o artigo 176, que diz, 176 da 6404, foi dada nova redação com a 11638, 2007, diz assim: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Aí eu já pulei para o artigo, para o parágrafo 6º, que trata do fluxo de caixa. Então, a DFC, a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2.000.000, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. Redação dada pela Lei 11.638 de 2007. Bom, vocês podem estar perguntando, sim, mas e a simples, e a limitada? Gente, a simples, limitada, não precisa publicar balanço, tá, gente? Então, é somente SA, capital fechado ou capital aberto, que estão obrigadas à publicação desse relatório, desde que o patrimônio líquido não ultrapasse aí a R$ 2.000.000. São documentos de uso interno da empresa para controle de entradas e saídas. A DFC assume características padronizadas por métodos contábeis, normalmente aceitos, e reflete o fluxo de recursos para dentro e para fora da empresa. Vou explicar melhor depois isso aí. Descaracteriza o princípio da competência e prioriza a visualização de recursos efetivamente disponíveis para a empresa e para seus acionistas, por meio do denominado regime de caixa. Bom, é um relatório que não tem previsões, ele só busca realmente a atividade, aquilo que aconteceu. Regime de caixa, entrou no caixa, entrou na DFC. Saiu do caixa, apareceu na DFC. Entenderam? Então é um relatório diferente de uma DRE, diferente de um balanço, do balanço patrimonial, porque esses relatórios todos são efetuados com regime de competência. Então, para quem ainda não lembra, ou não sabe, não está acostumado com os termos, regime de competência é aquele que, independente de pago, independente de recebido, ele é contabilizado. Exemplo, contas a receber de clientes, venda a prazo. Você vai contabilizar aquela venda normal na data e vai ficar a prazo para receber. Então, você que reconhece a receita na data. Mesma coisa com um fornecedor. Você comprou a prazo, não vai aparecer no caixa. Ele vai aparecer na contabilidade a pagar. E a contrapartida desse fornecedor, eventualmente, pode ser estoques,
ou outra conta, mas geralmente fornecedor é estoques. Ok, gente? Entendido essa parte aí? Então, vejam, é descaracterizado, né, o regime, né, o princípio da competência, princípios de contabilidade, ok? A DFC tem sua utilidade para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma avaliação da capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa. Também mostra as necessidades da utilização, né, desses fluxos de caixas. As decisões econômicas exigem a avaliação da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, e também o momento de sua ocorrência e a certeza de sua geração. Para efeitos da elaboração da DFC, os conceitos de caixa equivalentes são importantes. Então vamos ver o que são esses conceitos, né? Caixa. Bom, todo mundo sabe que é um caixa, né? Caixa tem esse nome porque guarda os numerários em espécie e em depósitos bancários disponíveis. Aqui eu alerto novamente para vocês o seguinte: a conta caixa tem que ter a respectiva contrapartida do dinheiro físico, tá? Se na sua empresa, se você é contador, se você é o assistente contábil, quem está fazendo os lançamentos, você veio através de uma integração. O pagamento, sempre o pagamento, uma retirada que vai para a conta caixa, tem que ter o dinheiro. Se aparece saldo que não tem dinheiro, é porque foi pago e não tem nota, não tem recibo. Então tem que providenciar recibo ou nota fiscal, né? Se a apuração for válida com recibo, ou a quitação de título, alguma coisa que tenha sido pago. A mesma coisa, né, no caixa não pode ter uma saída, né, de caixa referente a um depósito no banco, por exemplo, se você realmente não tem o dinheiro em espécie. Entende? Daí o que caracteriza? Venda sem nota, sonegação fiscal, né? Nós temos que cuidar com isso aí, com o tal do caixa 2. É crime, gente, e passível de punição. Equivalentes de caixa, então, são as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Por que significante risco de mudança de valor? Porque uma aplicação financeira ela pode estar mudando de valor, né? Dependendo do resgate, ela pode requerer um desconto, imposto de renda, taxa, administração, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Lá quando eu falo em caixa, né, vocês viram que nós colocamos também depósitos bancários, que é depósito de conta corrente normal do banco. Okay? A atividade deve apresentar a demonstração dos fluxos de caixa dividido em 3 grupos. Então esse demonstrativo aqui, a legislação, depois eu vou falar no final, ela manda dividir em 3 partes. Atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Ou seja, o que ocorreu de compra e venda, né, que é operacional, que faz parte da empresa, né, ou se for uma indústria, né, industrializar, produzir, né, comprar, produzir, vender. Atividade de investimento, lógico, são investimentos em outras empresas, compra de ações, títulos, criação de uma subsidiária. Aí tudo cai como investimento. Pode considerar como uma conta de investimento mesmo. Atividades de financiamento. O que são atividades de financiamento? Tudo que você pegar de empréstimos, de valores, o que os sócios colocarem na empresa também é considerado atividade de financiamento. Você vai ter que dividir curto e longo prazo. Né? O curto prazo são fornecedores, geralmente, né?
De longo prazo, nós temos financiamentos e empréstimos. Alertando, né, que financiamento sempre tem um bem em garantia, isso é financiar. E empréstimo não tem uma definição para que vai ser, para que serve, onde vai ser aplicado, entendeu? Vamos definir então. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco financiamento. Então, é operacional se não for enquadrado nessas duas. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos no equivalente de caixa. Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no capital terceiro da entidade. Pronto, definiu aquilo que eu comentava anteriormente, ok? A atividade deve apresentar na demonstração dos fluxos de caixa, é no plural, tá, gente? Não está errado, é isso mesmo. Dos fluxos de caixa, os seguintes itens: atividades operacionais. Então, principais atividades geradoras de receita, os fluxos de caixa decorrente, né, das atividades operacionais derivam de transações que entram na apuração de resultados. Exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades operacionais eles são, né? Não seria nem necessário, né, falar para vocês o que é um movimento operacional. Afinal de contas, nós estamos fazendo aí um curso, né, de contabilidade avançada. Então, subentende-se que o aluno já saberia isso. Mas eu coloquei aqui para vocês. Então, alguns exemplos. Recebimento de caixa pela venda de mercadorias pela prestação de serviço. Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Pagamento de caixa a fornecedores, né, de mercadorias e serviços. Quando fala caixa, pode entender bancos também, né? Ah, professor, mas banco e caixa, para fins de fluxo de caixa, é a mesma coisa. Ó, pagamento de caixa a empregados em conexão com a relação empregatícia, pagamento ou restituição de tributos sobre o lucro, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento. Isso aqui são coisas que, na verdade, nem seria necessário, né? Simplesmente falar o que era, né? Atividade operacional, separar, todo mundo já deveria estar sabendo. Mas eu gosto de passar a aula mais completa possível, né? Para aqueles que não lembram mais o que é, agora se familiarizarem, né? Recebimentos e pagamentos de investimentos, empréstimos e outros contratos mantidos com a finalidade de negociação similares aos estoques adquiridos especificamente para revenda. Que mais que é fluxo de caixa operacional? Algumas operações, transito pelo resultado como a venda de bens do imobilizado, não se classificam como atividades operacionais. Ó, gente, cuidado com isso aqui. Pois são fluxos de caixa que se classificam em atividades de investimentos. Então, quando você, né, reduz aí os investimentos, vendeu, operou alguma coisa referente ao ativo imobilizado, ele não se caracteriza como operacional, tá? Vender bens do imobilizado nunca foi operacional. Vamos ver agora atividades de investimentos, né? São aquisições e alienações de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Exemplo, pagamentos de caixa para aquisição de ativo imobilizado, investimento, né? Incluindo os ativos imobilizados construídos internamente, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo. O recebimento de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Dentro dos exemplos ainda nós temos pagamentos para aquisição de instrumentos de dívida. Opa, correu demais o negócio. Agora deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Eu estava aqui. Puxa vida, correu mesmo. Mas eu já coloco no lugar aqui. Eu não sei por que está sensível esse mouse aqui. Então vamos lá. Eu estava nas atividades de investimentos. Estava aqui. Então, pagamentos, né? Para aquisição, dentro dos exemplos dos investimentos, né? Atividades de investimento. Pagamentos para aquisição de instrumentos de dívida ou patrimoniais de outras entidades e participações societárias em empreendimentos controlados em conjunto, exceto desembolso referente a títulos considerados como equivalente de caixa ou mantidos para negociação ou venda. Entenderam? Bom, vamos lá ainda nesses exemplos. Aqui nós estamos vendo fluxo de caixa de investimento, recebimento de caixa resultante da venda de instrumentos de dívida, etc. Participação em outros ou equivalente. Está repetindo aqui, né? Adiantamentos de caixa e empréstimos concedidos a terceiros, recebimentos de caixa por liquidação de adiantamento e amortização de empréstimos concedidos a terceiros, pagamento de caixa por contratos futuros, contratos a termo, contrato de opção e contratos de swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação ou venda ou pagamentos forem classificados como atividades de financiamento. Então, aí tudo tem as suas exceções na regra, né? Recebimentos de caixa derivados de contratos futuros, contratos a termo, opção, né? Swap, exceto quando os contratos forem negociação e venda. Eu, infelizmente, aqui acho que eu copiei considerei duas vezes o mesmo slide, né? Está repetido com o anterior aqui. Não, é diferente, não é o mesmo, não. É que ali contratos futuros, eu até levei um susto aqui, mas que ali tá, aqui é contratos futuros, né? E aqui derivados, né? Caixa, né? Derivados de contratos futuros e contrato a termo. Então tá um pouco diferente aqui. Atividades de financiamento. Então, são as atividades que resultam das alterações no tamanho, né, e na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos da entidade. Exemplo: caixa recebido pela emissão de ações ou cotas ou outros instrumentos patrimoniais. Pagamento de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações ou cotas da entidade. Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, títulos de dívida, né? Hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Pagamento para amortização de empréstimo. Pagamento de caixa por um arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil, né? Leasing financeiro. E aqui, gente, nós temos aí um gráfico, né? Uma tabela, um quadro, vamos chamar assim, com movimentação de caixa, para vocês terem uma ideia, né, do que nós falamos até aqui. Então, tudo que nós falamos aqui tem alguma coisa relacionado com as movimentações de fluxos, né, de caixa. Nós temos a parte de recebimentos, a parte de pagamentos, né, que passam pelo caixa. Venda à vista, cobrança, desconto aplicado, né, que tem financeiro, operacional, tem de tudo, né, do lado do recebimento. Mesma coisa nos pagamentos. Também, ok? Transações que não afetam o caixa. Aqui nós temos depreciações, amortizações, né? Exaustões, provisões, tudo com isso. Né? Muito embora esteja com depreciação, exaustão, é que a gente costuma falar, né? De depreciação acumulada ou depreciações acumuladas, né? Depende do título, como se coloca. Se colocar uma no plural, tem que colocar todos no plural, né? Então isso aqui não afeta o caixa. São dois modelos agora. Vou apresentar para vocês aqui dois modelos de apresentação dos fluxos de caixa. Então eu tenho aí o método indireto e o método direto. Então, o método indireto é a apresentação do resultado ajustado pelos efeitos das transações
que não envolvem caixa. Quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros e itens da receita ou despesas associados, com fluxo de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Método direto demonstra as principais classes de recebimento bruto de caixa e pagamentos brutos de caixa. Então, recebimentos e pagamentos brutos. Modelo de DFC. Então, aqui é um modelinho, eu achei bem simples, interessante e até completo, Então, nesse modelo aqui foi tirado de um site ali, Eu coloquei o link. Então, se vocês quiserem estar consultando esse link depois, para melhorar o estudo de vocês, consultem. Ele foi acessado agora, 29 de maio de 2021. Então, eu peguei assim, procurei um exemplo bem recente, para que vocês possam estar examinando e aprendendo com ele. Mas não deixe de visitar ali, é um artigo, onde fala do método direto e indireto de fluxo de caixa. Nesse caso aqui, ele falou somente sobre o indireto, nesse artigo. Dentro dos modelos de fluxo de caixa, agora o modelo de fluxo de caixa direto, Aqui não está com valores, mas estão com as contas, de como que se monta. Tem um exemplo bem bacana aqui, das atividades operacionais, dos investimentos, das atividades de financiamento, e a variação do caixa embaixo. Esse modelo aqui, vocês podem estar consultando também o site lá, portaldeauditoria.com.br. Então, eu consultei, tirei o modelinho lá em 29 de maio de 21. Então, os autores são do portal de auditoria. Não é cria minha, ok? Então, eu coloquei aqui a título de exemplo, para que vocês possam estar estudando esse assunto. Então, ele traz um modelinho muito bacana. Eu achei que está bem feito. Vamos a uma atualização da legislação, que eu falei no início lá, O fluxo de caixa é tratado pela NBC TG 303. Se não me engano, já tem a TG 301. 03 também. R3, NBC TG 3R3. É muito importante, gente, em qualquer estudo que envolva a legislação, e a contabilidade tem muita legislação, vamos sempre ficar atento, quanto à legislação, pois sempre existem aí muitas mudanças. Pode ser que o que eu estou passando aqui para vocês agora já não vale para amanhã. E vocês sabem que o vídeo no YouTube ele pode ficar aí ad eterno, publicado lá. Você está com o canal aberto e muitas vezes você não revisa, porque você não está dando aquela aula, pode passar aí um tempo para você fazer a revisão. Então, só alerto isso sempre, que é bom pesquisar, Cada tema de estudo, teve aula com o professor, o professor publicou a aula, ou mesmo em sala de aula, aula presencial, ou mesmo que seja aula virtual. É sempre interessante depois dar uma verificada na legislação, porque às vezes até o professor não pode estar equivocado, já tem outra lei nova. Então é uma coisa que eu sempre peço desculpas para os meus fãs aí de carteirinha das minhas aulas. Não esqueçam, gente, de olhar sempre a legislação, ok? Sempre tem alguma coisa atualizada, mesmo quando você menciona como essa NBC aqui, dali a pouco já saiu uma outra, já saiu alguma coisinha que mudou. É bom sempre estar acompanhando, ok? Pessoal, então agradeço aí para vocês a atenção de todos que participaram dessa aula. Obrigado, até a próxima e não deixe de fazer inscrição no meu canal. Muito importante. Isso aí ajuda a gente a
a publicar mais aulas, ok? Então, muito obrigado, até a próxima.